Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Vós não lembrais quanto repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O fermento dos fariseus, Jesus escreve em Mateus 25 sobre a hipocrisia. A hipocrisia é algo terrível na vida de qualquer um. Jesus começou a perceber que os apóstolos estavam andando com ele e muitas vezes estavam vivendo de hipocrisia. Estava junto, mas não acreditava muitas vezes naquilo quem era Jesus. Por isso Jesus vai perguntar: quem sou eu para vocês? Só Pedro respondeu corretamente. Mas Jesus também perguntasse para mim e para você: quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? Você pode até enumerar diversas situações, mas você vive essas situações que ele está falando? Ele começou a perceber que os apóstolos não estavam, né? Os discípulos estavam vivendo realmente aquilo que ele estava ensinando. Ouvia, via, mas não compreendia, não estava vivendo. Não compreender significa que eu não vivo aquilo que Deus me propõe. Isso chama hipocrisia. Está na igreja, mas não vive como cristão. Sai daqui e esquece tudo que Deus fala. Isso é hipocrisia. Quer que os outros sejam santos, mas a pessoa não é santa. Fala do pecado de todo mundo, mas ela vive sentada no pecado dela. Ou no pecado dele. Então a hipocrisia é algo terrível que está muito latente na igreja, está muito latente em nós. É isso que Jesus estava. Esse é o fermento que entrava na barca com ele, mas esquecia tudo que Jesus falou. Está aqui dentro, está prestando, a cabeça está lá fora. Né? Às vezes está aqui só o corpo, a alma está bem longe. Né? Às vezes a gente está em algum lugar, mas não vive aquilo que é a proposta de Deus. Por isso Jesus está criticando a hipocrisia que estava alastrando no coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele conhecia profundamente, Deus conhece profundamente o nosso coração, não é a boca. A boca fala, mas nem sempre a boca fala o que está no coração. Ou fala aquilo que está cheio o coração. Então, por isso, a carta de Tiago hoje vai dizer: feliz o homem que suporta as tentações. Porque ele vai aprendendo na tentação, vencer, porque ele está alicerçado em Deus. Nós só vamos vencer as tentações se nós estivermos em Deus. Senão, nós vamos ser presa fácil para o mal morar no nosso coração. Porque nós não temos resistência, nós não temos... A palavra de Deus não está viva no nosso coração.
Ela só entrou, mas não fez nada, não está mudando nada. Eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Do meu jeitinho mesmo. Não preciso mudar. Então está vivendo de hipocrisia. E é isso que está falando. Feliz o homem que suporta, porque é provado e receberá a coroa da vida. O Senhor prometeu àqueles que amam. Ninguém, ao ser tentado, diz: Deus está me tentando. Deus não vai te tentar. Quem vai te tentar é o demônio, vai te tentar o pecado. O pecado que está em nós vai nos tentar. Se tem pecado da boca, se quer beber, vai beber. Se quer fumar, vai fumar. Se quer xingar, vai xingar. Se está com raiva, vai ficar magoado, vai falar mal, vai reclamar, vai murmurar, porque acostumou a viver essa vida. Não luta contra. Não luta contra o pecado. Ela acha que não precisa lutar, ele acha que não precisa lutar contra o pecado, porque depois eu vou ali confessar. Mas ele não precisa vencer o pecado. Ele acha que vai passar para o Padre o pecado dele, vai passar para Deus, e ele vai continuar vivendo a vida medíocre de novo. Volta para a vida de pecado. Porque não quer passar pela provação, não quer vencer. Só vai vencer o pecado quem passa. Quem vence, quem quer vencer. E é isso que ele está falando. Deus não tenta ninguém. Você é tentado pelos seus próprios problemas, pela sua própria concupiscência e pelo mal, que você deixou entrar no seu coração. Ela diz que em seguida o pecado torna vivo em nós e vai nos matar. Vai gerar a morte. Morte para Deus é o inferno. Ó. Não vai ver mais a face de Deus. Isso é morte. Se você não viu, não vai ver. Se eu continuar minha vida de hipocrisia, eu não vou ver a face de Deus. Não vi e nem verei, porque meus olhos não vão ver, meus ouvidos não vão ouvir Deus, porque não ouvi agora, não vi agora, e aí depois também não vou ver. A pessoa não vai conhecer a face de Deus, porque viveu uma vida errada. Ele está dizendo que todo dom precioso vem de Deus, porque eu quero contemplar a face de Deus, eu vou deixar os dons de Deus, as virtudes de Deus tomar conta do meu coração, porque eu quero contemplar a face de Deus. E eu vou lutar contra o meu pecado, contra a miséria, contra as hipocrisias da vida. E a hipocrisia vai dizer assim, está aqui. Hipocrisia é o ato de fingir virtudes. Finge que é virtuoso. Crença ou sentimento que as pessoas não possuem. Finge ter. Finge ser santo, finge ser bom, mas na hora que cutuca a vara nele, aí você conhece, né? Está dizendo, agindo dessa forma, contraria, prega e defende publicamente, mas não vive nada do que fala. Fala, mas não vive. Representa, disfarça. Vive uma vida representativa. É incoerente, é imoral. Às vezes não serve de exemplo para ninguém. Está dizendo disso. É alguém que dissimula as suas verdadeiras intenções. Muitas vezes para obter vantagens pessoais. É falso, usa de falsidade, é de dupla moral, ao mesmo tempo está na igreja, ao mesmo tempo está no mundo vivendo como pagão. Está aqui, está com a mão para Deus e outra para o diabo. Vive uma vida dupla, aponta os defeitos dos outros, mas senta nos seus próprios defeitos. Vive como que ela não precisasse mudar nada na vida dela. Mesmo que os outros falam, mostram os seus pecados, ela continua fingindo que não é com ela. Porque é falsa. Vai dizer que a hipocrisia o hipócrita gosta de criticar os comportamentos dos outros, defender valores morais,
se faz aparentar uma superioridade na vida, acha que é superior a todo mundo, que é melhor que todo mundo, mas vive nos seus próprios pecados, vive de falsidade. Falsidade é uma dissimulação, fingimento, farsa, insinceridade, não é sincero com ninguém. Então é isso que Jesus estava apontando para o fermento dos fariseus. Porque os fariseus viviam a aparência de religiosos, colocavam longas faixas no seu manto, faziam longas orações nas praças públicas, falavam, gritavam, mas não vivia nada do que falava. Só punha fardo pesado na cabeça dos outros. E Jesus vai dizer deles, eles queriam milagres, prodígios, só para ver quem era Jesus. Mas não acreditavam e não viviam o que Jesus falava. E se a gente continuar, nós também vamos fazer assim. Vamos viver de hipocrisia. É o que Jesus está criticando pelas vezes que nós sentamos nos nossos pecados e não mudamos de vida. Continuamos na vidinha velha. Sendo que quem está em Cristo é uma nova. Você é novo em Cristo. É isso que ele está falando para os apóstolos. Quem anda comigo torna uma pessoa nova. Abandona a vida velha. Vida de pecado, vida de falsidade, vida de mentiras. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Hoje a palavra está nos trazendo esta riqueza para nós, porque está aqui o Salmo. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor nos dê a paz, né? Bem-aventurado aquele que ensinais a lei de Deus. Bem-aventurado vai dizer aquele que é feliz, aquele que vive a felicidade. Feliz é o homem que forma, se educa na lei de Deus. Porque ele vai ter alívios nas suas angústias. O Senhor não te rejeita. O Senhor não rejeita ninguém. Deus está sempre esperando a gente para poder receber dele a herança eterna, o céu. Porque nós precisamos voltar aos nossos juízos para ter uma reta justiça de Deus no nosso coração.